Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Assistam agora a nona parte da entrevista da Claire. Sugerimos fortemente que assistam até o final. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Ao assistirem, vocês também saberão e sentirão. Bom proveito. Bom, então assim, o karma é muito controverso, né? Então, muitas pessoas preferem não acreditar, não aceitá-lo. Eu acho ele mais complexo do que universos paralelos, que é a coisa mais simples do mundo, né? Que é tudo criação da sua mente, você queria ali, tá, né? Agora, a primeira, antes de falar do karma, eu queria explicar uma coisa, né? Então, a nossa vida, o plano reencarnatório, ele é feito completamente antes de você descer. Então, assim, no caso, a sua alma, ela se reencontra, ela se junta com os elders, né, com os anciãos, e é feito um plano reencarnatório perfeito. Olha, Carlos, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você tem que resgatar isso daqui, você vai fazer, tá? Você precisa dessa experiência. Carlos, essa vida todinha que você vai passar aqui é para você aprender a paciência. Então, vamos ver se você consegue, tá? E vamos para o planeta Terra, né? Porque lá você experimenta a dor, você já evolui, já mata 10 encarnações em uma. Concorda? Nossa, perfeito, vamos sim, vamos descer, nossa, sem problema. Você tem certeza? Tenho. Carlos, eu estava pensando, um dos anciãos, não é melhor você mancar 5 encarnações do que você passar por tudo isso de uma vez? Aí você fala, não, que isso, já estou evoluído o suficiente, isso aqui é a fichinha, pode deixar que eu vou conseguir. Tá. Aí você desce, né? Você vem com todo esse plano reencarnatório perfeito que está lá, né? Nos registros akáshicos a priori, né? Fica com os anciãos, né? Depois é que é passado para você registros akáshicos o que você fez disso, né? Então fica com os anciãos o seu plano reencarnatório com os seus anjos da guarda, que normalmente você desce com o seu anjo da guarda e mais os seus espíritos afins. Aí você chama, fulano, eu vou ter que passar por uma encarnação meio complicada aqui. É a mesma coisa, vamos jogar uma pelada de futebol, você pode ser o goleiro, aí você pode ser o striker aí, o atacante, vamos lá, você junta um time de futebol para poder descer da encarnação. Aí descem, né? E aí vai o Carlos e, galera, não me abandona, pelo amor de Deus, fiquei do meu lado. Quando você nasce, a primeira coisa que acontece aqui no planeta Terra, né? Você escolheu o planeta Terra, então foi a primeira coisa básica. Não tem que culpar ninguém, para de vitimização, tá? Você escolheu estar aqui, tá? E é um privilégio estar aqui, porque a fila de espera é gigantesca. Então, quem tá aqui são pessoas especiais e tinha que ser agora, então, gratidão pelo planeta, gratidão por estar aqui. É difícil? É considerado um dos planetas mais difíceis do sistema solar. Por quê? Tem a liberdade de escolha, né? Só do sistema solar? Acho que do universo inteiro, né? Não sei, não, uma pergunta real. Não é só do nosso sistema solar, não, é do universo inteiro, é um dos planetas mais complicados, mas ao mesmo tempo é um dos mais divertidos, segundo ele, né? Porque aqui você fez o seu plano reencarnatório maravilhoso, desceu. Aí você chega aqui e você fala, não vou cumprir isso de jeito nenhum. Aí você fala, vou aproveitar a vida, Você não cumpre o seu plano reencarnatório. Você tem essa opção. Não antes, vamos dizer que a Terra não estivesse passando por essa transição. Não tinha problema nenhum. É uma peça de teatro. Você que criou seus atores, você que fez o script, porque é te dado um caderno e no final dele está escrito assim, paciência, né? Aí você morre e fala, você atingiu a paciência? Fala, cara, no meio do caminho eu abandonei tudo. Então volta outra vez. Você tem todo o tempo do mundo. Então, volta para a peça de novo, vai tudo de novo. Aí você volta, né? Aí você tenta de novo. Dessa vez, você vai até a metade do caminho. Nossa, pesou demais. Aí você abandona. O seu livre-arbítrio te dá essa possibilidade, né? Aí você volta e não cumpre tudo o que prometeu. Era para casar com fulano, casa com ciclano. Era para estudar isso, estuda aquilo. Era para aprender paciência, não aprendi nada. Era para perdoar seu vizinho, acabou matando ele. E aí, como é que foi? Ixi, deu tudo errado.
Tá, tudo bem. Tá, eu tô explicando de uma forma bem infantil, né? Porque tem a sua consciência que você vai se cobrar por cada coisa que você fez de errado fora do seu plano encarnatório e vai ficar lá, às vezes, muitos anos no umbral antes de uma encarnação para outra, tá? Então, eu tô sendo boazinha aqui. Aí, você pega e pode vir nessas encarnações, você pode vir várias vezes. Esse é o jogo. Então, você podia, né, vir quantas vezes você quisesse e experimentar pelo livre-arbítrio, porque aqui você pode. Só que agora não pode mais, né? Agora não pode mais. Por quê? Porque não pode mais reencarnação no planeta Terra, né? Então, quem for reencarnar vai ter que descer para os órbitos inferiores, né? E aí pronto, né? O véu é mais denso ainda, né? Do esquecimento, né? Entende? Esse era o jogo. Que não importava o karma, você voltava quantas vezes quisesse, não tinha problema. Só que agora, eu vou utilizar a Madame Blavatsky para vocês terem uma compreensão melhor. A Madame Blavatsky ela nasceu na Ucrânia e ela foi fundadora da Sociedade Teosófica, não sei, ela escreveu a Doutrina Secreta aí, mas ela é maravilhosa. Foi super discriminada por ser mulher, né, naquela época, mas ela fala um conceito, não interessa a história dela. O que ela fala é o seguinte, que o karma é a lei universal, tá? Então, assim, é a principal coisa. Tipo assim, é a lei fundamental do planeta Terra, né? Que é a fonte, a origem e o manancial de todas as outras leis que existem nessa natureza, né? Então, assim, o karma, ele tipo que amarra o espírito na Terra e não o deixa retornar para os outros planetas e para o equilíbrio, né? Então você fica naquela roda do karma, né? Aí, para esse joguinho que eu te falei, então você desceu, não cumpriu o que você fez. Você vai ter que cumprir tudo que estava escrito, né? Então, assim, você tem a liberdade de não cumprir o que você fez. Mas você vai pagar por tudo o que você não fez. Você tem o livre-arbítrio. Pode farrear, mas em um momento você vai ter que acertar tudo, porque a sua consciência quer o equilíbrio, que Blavatsky explica, né, que é a perfeição da coisa, né? Então, essa lei física aqui, ó, ela tem que ser perfeita. O seu karma, não, eu quero ir, em vez de fazer o bem, ajudar o próximo, não, vou pular carnaval. Ó, você desequilibrou a lei universal que era para você fazer a caridade. Tá, tô dando um exemplo aqui, né, alegórico. Aí, isso daqui, ó, é o galho de uma árvore. Ele vai voltar de uma força que ele pode arrancar o seu braço. Aí você vai dizer, nossa, como a vida é injusta, como a vida na Terra é difícil, não sei o quê, não sei o quê. Mas é a lei do equilíbrio, né? Então, você tem que ter esse equilíbrio aqui, ele é muito difícil. Por quê? Relacionamento vai gerar karma. Não tem como você não gerar nenhum karma se você tem que relacionar, entendeu? Então, o que é esse karma aqui? É você desequilibrar, é você seguir o seu livre-arbítrio. Aí você fala, mas então para que serve o livre-arbítrio se eu vou pagar por tudo que eu fiz fora do que estava escrito? É essa a questão do ego. Aqui é um planeta para você experimentar. Mesmo no livre-arbítrio, pagando, fazendo tudo errado, você está aprendendo muito. Então, antes valia a pena, agora que não está valendo a pena. Então, mesmo você indo para o carnaval, você aprendeu. Cara, carnaval realmente não é bom. É melhor ajudar os outros. Então, você aprendeu. Mesmo. Então, assim, a liberdade de escolha não é uma coisa ruim. Às vezes você tem que passar por ela. Você vai passar por lições. A escola da vida vai te ensinar. Então, por isso que tem o livre-arbítrio para você. A gente aprende mais nos erros do que nos acertos, você sabe disso. E o livre-arbítrio não é que seja o erro, mas é a outra parte da moeda. Você experimenta aquilo. E às vezes você tem que passar por aquilo. Às vezes é bom.
E você precisa passar pelo karma. Você não tem que pagar por tudo. É a sua consciência. Então, assim, o primeiro passo para a libertação da alma, da roda do karma, é para que ela possa voltar para a fonte. Primeira coisa é o entendimento, né? Disso, né? Do que você é, de onde você vem, para onde você vai, o que você está fazendo. E que o jogo, às vezes, não é tão prazeroso quanto você acha, tá? Então, esse é o primeiro passo para você acordar, né? Então, você começa a acordar e você descobre o que você está fazendo aqui. E aí, quando você começa a estar fazendo aqui, você vai começando a diminuir, a não criar novos karmas, você vai começando a diminuir os karmas. O cara te bate na cara, você fala, não, tá tudo bem. O cara bate no seu carro, você fala, não, tá tudo bem. O cara te rouba o celular, oh, não quer o carregador, não, entendeu? Então, assim, aí você fala, mas eu sou o Carlos, eu sou a Cléia, eu não sou Jesus Cristo ainda. Tá, mas, infelizmente, é o que você está fazendo aqui, para você aprender a não revidar, né? Não é a lei de talião, você não é o olho por dente, olho por olho, dente por dente, entendeu? Eu queria retroceder um pouquinho. Você falou de um plano encarnatório. Ok, você vai descer para aprender isso. Quando você desce, você tem um livre-arbítrio. Você pode escolher fazer ou não aquilo que foi planejado. Nesse sentido, eu entendo duas coisas. Primeiro, assim, vamos supor que eu queria aprender uma virtude, digamos, a paciência, por exemplo. Mas, em vez disso, eu resolvi enganar os outros. Então, tem duas coisas. Eu não aprendi a virtude e enganei os outros. São duas coisas. Como é que as duas coisas conversam com o karma? Eu entendo que essa de eu enganar os outros, eu estou acumulando um karma. E eu deixar de aprender a virtude que estava no meu plano encarnatório, isso também gera um acúmulo de karma? Não, o de enganar os outros, você vai pagar. Você vai pagar. É engraçado eu falar pagar, não é pagar, mas você vai resgatar tintim por tintim. É matemático, tá? Agora, a paciência não tem pressa. Você pode ir ela não gera karma por você não ter aprendido a paciência, tá? Agora, o que você faz ao próximo, em qualquer cadeia, tanto animal, vegetal, humana, você vai ter que equilibrar aqui, ó. Você quebrou uma árvore, você vai ter que resgatar e você vai ter que equilibrar. Entendeu? Então, por exemplo, você matou alguém, aí numa próxima vida, não nesse planeta mais, não tem mais como. Você matou alguém, você vai resgatar em outros planetas, tá? Orbes inferiores aí. No planeta Terra não tem mais resgate violento, não tem mais, acabou. Aí você vai resgatar em outro planeta. Mas vamos supor que você pudesse resgatar no planeta Terra, para ficar mais fácil. Tá, o Carlos me matou, tá. Aí, pô, Carlos, mas ele é da minha alma. Nós somos alma gêmea, mas mesmo assim ele me matou. Caim matou Abel, tá aqui. Pô, Carlos, você me matou. Fui um vilão perfeito, né, Cléia? Nossa, foi ótimo. Agora a gente tem que resgatar isso, porque o planeta Terra gera o karma. Mas não quer dizer que eu odeio o Carlos, entendeu? Nós somos a mesma alma. Então, assim, às vezes combinamos de fazer isso, né? Então fica mais complexo ainda quando eu falo que pode ser um combinar. E aí você vem pro véu do esquecimento e você vai aprender a lição e não vai saber que o Carlos é o seu amigo que combinou de te matar. Mas aí tem duas formas. Quem tirou a vida, dá a vida. Por exemplo, você vê um lar super complexo, que o pai odeia o filho, que não dá certo com o filho, que briga. Ou então os pais amam o filho odeia os pais. Você vai analisar, provavelmente o pai tirou a vida do filho. Aí o filho olha o pai e fala, você é meu... Ele não sabe, mas ele pensa. Ele inconscientemente pensava, esse cara me matou, esse cara não vale nada, né? Meu pai não vale nada. Faz a sua vida um inferno. Porque em outras vidas você o matou. Aí a sua obrigação como pai é resgatar, é dar a ele o amor por esse esquecimento. Você não sabe que é seu filho. Você tem 7 anos para dar a ele todo esse amor, que é até os 7 anos, que depois você não consegue mais, tá? Então, até os 7 anos você vai me perguntar do número 7, por quê, né? Porque é o número
espiritual. Ele foi determinado no número espiritual, porque senão é tudo numa ordem certinha, né? Tem que ser os 7, né? Os 7 anos, porque é o tempo do amadurecimento da alma, e aí até os 7 anos você conquista teu filho, depois você pode esquecer. Quer dizer, o que você está falando é como se eu fizesse, ok, eu preciso resgatar esse tipo de karma, então eu preciso de uma família desse jeito para gerar essa possibilidade de resgate. Mas vocês se conhecem, né? Você não vai para qualquer família. Você, por exemplo, se você, vamos supor, você matou teu filho, tá? Você não tem filhos, por isso que eu vou usar você. Você matou teu filho. Você, numa outra vida, matou teu melhor amigo. Melhor. Nessa vida, teu melhor amigo, vocês conversam lá, mas como é que a gente faz para resgatar isso aqui, tá. Ah, você vai vir como meu melhor amigo, como meu filho. E aí vocês reencarnam como ele é seu filho e a sua esposa, que era sua amiga também. Não, eu te ajudo, Carlos. Pode deixar que eu vou te ajudar, não vai dar certo. Desce os 3. Normalmente é sempre um triângulo, né? Ou um triângulo amoroso, ou o que for. Só que ele aqui esquece que foi feito todo esse acordo. Ele olha para ti e vê o assassino. E aí ele faz da sua vida um inferno. Por isso que acontecem tantos problemas nas famílias. Você quer saber quem são os seus piores inimigos? Olhe a sua volta. Você quer saber onde é seu resgate? Olhe a sua volta. Está na sua família, os seus resgates, os seus karmas. É com as pessoas mais próximas. É tão fácil amar o outro. Ama teu pai, ama tua mãe, ama teu irmão. Agora eu gostaria que você juntasse isso na questão do umbral, no fato disso ser mental, o umbral ser mental, porque parece que você não aceita, e o quanto que o fato de ser um game nos dá uma outra compreensão. E para complicar mais ainda, eu queria saber como é que agora que você diz que não mudou por causa dessa transição, né? Então que não dá para ter resgates violentos, alguma coisa assim que você falou, inclusive no momento em que a gente está vendo muitos resgates violentos em guerras, em violência urbana e tudo mais. Como é que eu posso compreender isso no meio de uma violência que a gente vê tão geral? Vai descer, né, Carlos? Vão descer todos. Não tem como continuar na quinta dimensão. Então, assim, na nova Terra, essa coisa horrível que está acontecendo é porque eles estão desesperados, né? Então, os espíritos mais trevosos estão desesperados. E aí eles continuam, né? Não querem evoluir, sabe? Aquilo que você não quer acordar, não vai acordar, vai descer. Então o que você quer dizer é que não existe mais aquilo, deixa eu descer lá para ter um resgate e tal, para eu voltar e continuar. Não. A partir de agora, ou vai para cima ou vai para baixo. Ou para frente ou para baixo. Até a nova Terra, né? Para frente ou para baixo. Assim, porque o karma, ele faz parte do planeta Terra. Você, no momento do nascimento, é colocado o véu do esquecimento. Você esquece completamente o seu plano reencarnatório, você esquece quem você é, você esquece o que está fazendo aqui, você não sabe de nada. Vou te dar um livro em branco para você fazer o que quiser, para ver quanta coisa você vai fazer, o que você vai fazer. E isso claramente é providencial, né? Você concordou, você jurou que não preciso mancar, não. Eu vou cumprir direitinho, eu vou cuidar do meu filho, eu vou fazer tudo. E eu sei que vai ter um véu de esquecimento. Você sabe do esquecimento, é tudo planejado. Não desce sem a permissão, Carlos. É assim, isso daí é cálculo. Por isso que eu sou. Não é que eu sou contra o livre-arbítrio. Eu falo, não vou pelo livre-arbítrio não, porque vai doer pra caramba, né? Deixa eu quietinha aqui na minha, já fui muito pelo livre-arbítrio, agora eu quero fazer a coisa mais certinha, né? Então, assim, e essa é uma questão, deixa eu te explicar da paciência rapidinho. É uma universidade, a vida, é uma escola. Você tem que formar em física, tá? Você pode levar... Quantos anos são de física? 4 ou 5? 4. Você pode levar 4 anos, ou, antes de ser jubilado... 7. Ou 7. Você entendeu? Mas você tem que
Você ou não, ou você não forma, entendeu? Então, assim, a universidade da vida é isso. Você vai aprender paciência. Você pode aprender paciência numa vida, ou em 7 vidas, ou não aprender e descer. Vai descer e vai aprender em outro lugar. Então, assim, você tem que aprender. E a vida é igualzinha à faculdade. As matérias vêm, as provas vêm. Aí quando você passa por uma prova, pensa assim, nossa, agora acabou. Aí vem uma mais difícil ainda para ver se você realmente aprendeu a lição. E assim sucessivamente. Aí quanto mais próximo, por que você acha que Jesus escolheu passar pela cruz? Ele podia muito bem ter subido, ascendido, não precisava ter passado por todo o Calvário. Mas você tem noção do quanto que ele evoluiu pelo Calvário? Você tem noção do quanto aquela dor, tudo aquilo, o quanto ele evoluiu? O quanto aquilo é sagrado? Então, aqui você aprende pela dor, mas é só no planeta Terra. Mas isso vai deixar de existir, vai passar para os orbes inferiores, né? Então, Jesus escolheu isso, Jesus homem escolheu. E isso fez com que ele ascendesse à força crística. Se ele não tivesse feito isso, ele não teria ascendido. E às vezes você escolhe passar e você fala, não, não pode, não vou morrer agora, eu quero viver até o fim. Eu tenho que sofrer até o fim, porque vale a pena. Lembra do meu pai que teve uma EQM e falou, não, falta pouco. E ele ficou mais uma semana passando dor para morrer depois. Então, assim, aqui infelizmente nós temos o karma, né? Você tem que pagar por tudo que você fez de errado, inclusive com animais. Então, muito cuidado com o que você fala. Ah, não ofendeu, mas a sua consciência que vai te julgar, você não vai ser julgado por ninguém. A sua consciência, Carlos, no momento que você desencarna, é passado o filme da sua vida, não tem como. E o que você fez, essa palavrinha de errado, ou essa atitude de errado, vai ficar desse tamanho. E aí que cai no umbral, porque você não se perdoa. Mas como eu, um ser evoluído, faço isso? Falei isso? Você não se perdoa. Você é a pior pessoa para você mesmo. E, de novo, eu coloco isso. A falta de perdão a si próprio não é uma espécie de ego? Porque você quer ser perfeito aqui. E a perfeição não faz parte da Terra. Por isso que você tem que se perdoar. E como você se perdoa? Sabendo que a perfeição não faz parte. Nem Jesus conseguiu cumprir todo o karma, nem Jesus conseguiu ser perfeito, né? Mas ele ascendeu mesmo assim. A bondade foi maior do que o... Muitas pessoas falam de figuras como mestres ascensionados, entre eles Jesus, como sendo seres super evoluídos com uma responsabilidade especial com relação sistema solar ou planeta Terra e tudo mais. E aí, de repente, tem essa figura do Jesus homem que você falou, que encarnou aqui. Como é que você liga essas duas figuras, o Jesus homem e a esse mestre ascensionado que seria Jesus? Ou você não faz essa ligação? Jesus era um homem, estudou com os essênios, normal, teve uma vida normal, casou com Maria Madalena, a Igreja Católica cortou os evangelhos de Maria Madalena, tá? A força crística é a mesma de Buda, Saint Germain, nada, mestre ascensionado nada, ele é de outra constelação aí, e etc. Então, assim, a força crística, ela atinge o ser humano quando ele ascensiona, quando ele chega a um nível máximo de evolução, entendeu? Então, Jesus, homem, ele teve que passar por todo o Calvário para virar Cristo, né? Para atingir a energia crística. Você falou nos elders, e é um conceito que nem todo mundo conhece. Você poderia explicar um pouquinho mais o que são esses elders e em que ponto que eles aparecem na nossa história ou não? Qual a diferença entre isso e um mentor? Não, mentor espiritual pode ser um anjo da guarda. O mentor espiritual pode ser sabe aquele seu time de futebol, a galera do final de semana que fala, olha, vou reencarnar, preciso de ajuda, espíritos afins, né, que que te ajudam nessa encarnação, eles estão desencarnados e te ajudam, e podem ser guias espirituais, como o meu ET, pode ser guias espirituais em espírito também, pode ser como o meu ET real, que não está desencarnado, e
assim sucessivamente, né? Os elders, eles são são os anciãos, né? Então, eles estão acima de tudo. É questão de evolução. Quanto mais evoluído você é, mais força você tem. E os elders, eles são seres extremamente evoluídos, né? Então, eles fazem parte dos conselhos galácticos, eles tomam contas de galáxias, né? Então, cada elder, cada ancião toma conta de um sistema solar. E aí eles se reúnem, né? Então, eles são responsáveis por tudo. E eles têm uma existência fluídica ou é só luz? Eles têm a bilocação, trilocação e por aí afora? Como é que é isso? Tem tudo isso. Eles adquirem corpos quando precisam, luz quando precisam, o que necessita eles fazem para cumprir a missão deles, né? Mas eles são os responsáveis pela estrutura do universo, né? Para poder manter tudo coeso e tudo em pleno funcionamento. Eu queria aproveitar, você falou na outra entrevista que quando você morria você podia ir para umbral ou para a biblioteca ou... Primeiro os jardins, que são as casas, cidades e tudo. Depois a biblioteca, né? E na biblioteca tem a tapeçaria, tem tudo. E você vai pro Templo da Sabedoria, que é um... Eram 4. O Templo da Sabedoria você tinha esquecido o nome da última vez. Mas aí me foi passado. Eu queria que você, por favor, me falasse um pouco mais sobre livre-arbítrio e escolhas feitas fora daqui por outros níveis fora da Terra, porque claramente se existem, não é um bando de marionetes fora da Terra também, são feitas escolhas. Eu queria que você me explicasse um pouco qual a diferença das escolhas que são feitas por seres superiores, por exemplo, e o livre-arbítrio. Por que nós não chamamos essas escolhas que eles fazem como sendo livre-arbítrio? Já me foi dito que o livre-arbítrio engloba você poder fazer o errado, até sabendo que é errado. E que fora daqui você sempre tenderá a fazer o que vai ajudar o coletivo. Mas dá para você explicar melhor um pouco o que é a diferença das escolhas nos níveis superiores e o livre-arbítrio da Terra? Você respondeu plenamente a pergunta, totalmente, né? De uma forma excelente. Então, o livre-arbítrio é quando você trabalha com o seu ego, né? Então, você fala, não, vou pensar primeiro em mim. Eu importo, eu quero ser feliz, eu quero aproveitar aqui, isso não me interessa. A sua consciência sabe, não é para você fazer isso, e você faz. Não é que você não possa ser feliz e se divertir e fazer as coisas, não. Mas você não pode prejudicar ninguém, tá? E falando desses seres superiores e as suas escolhas? Os seres superiores, como você mesmo disse, Carlos, eles pensam no próximo, na egrégora, né? Então, é o bem da egrégora. O que é o melhor para nós? Como vamos evoluir? Os níveis superiores não pensam neles. Eles sabem que eles não podem evoluir sozinhos. Só vamos evoluir em massa. Nós nunca vamos chegar sozinhos lá em cima. Nós nunca vamos voltar à fonte sozinhos. Todos vão voltar simultaneamente, Carlos, senão... Então, por isso que interessa para mim a sua evolução, a evolução de todos que estão ouvindo. Porque eu não chego a lugar nenhum sozinha. Eu não vou voltar para a fonte sozinha. Opa, eu cheguei no topo do Everest sozinha. Eu só vou com todo mundo. Como é que você coloca, para quem pensa em universos paralelos, por que essa pessoa não deve confundir isso com dimensão, por exemplo? Nossa, excelente pergunta. Porque universos paralelos, ele é criação mental do espírito aqui. Então, ele é pessoal, né? O meu universo paralelo, entendeu? Pode se confundir com o seu, com outros, tá? Mas é uma coisa aqui da mente universal, né? Da nossa mente da Terra. Agora, dimensões, não. Dimensões é uma coisa galáctica, né? É do universo. Então, são matemática e ela é comprovada, ela é científica. Então, assim, como os ETs passam como eu chego até Betelgeuse. Então,
para eles que falam que é 2 minutos para capela, 3 minutos para Beetlejuice. Então, assim, eles aumentam a frequência vibracional e passa para outra dimensão, aumenta mais um pouquinho, passa para outra dimensão, e em poucos minutos eles chegam no destino final, né? Então, assim, a dimensão é mental. Você aumenta a vibração e você passa para outra dimensão, tá? É só aumentar a frequência vibracional. Não deixem de assistir a 10ª e última parte da entrevista da Claire, que será publicada amanhã. E, por favor, assistam até o final. Nós sabemos por que estamos pedindo isso para vocês. Ao assistirem, vocês também saberão e sentirão. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?